Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Pai, obrigada pela palavra nesta manhã e porque podemos ser mudados, mas somente pela Tua graça. E nos ajude de uma vez por todas a colocar isso na nossa cabeça e realmente saber isso. Ele disse a eles: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Alguém pode dizer amém? O que você não pode fazer e o que eu não posso fazer, Deus pode fazer. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Vamos absorver isso para que não seja apenas um entusiasmo passageiro e seguiremos para o próximo assunto. O que você não pode fazer, Deus pode. Talvez você não possa mudar os seus filhos, mas Deus pode. Você não pode fazer com que alguém ame a Deus. Você adoraria que tivesse um relacionamento com Deus, mas vamos dar a Deus uma chance de trabalhar neles. Por um tempo. Eu não posso mudar minhas circunstâncias, mas Deus pode. Eu não posso fazer com que todos para quem eu ministro gostem de mim, então eu entreguei isso a Deus. Deus pode dar-me favor. É incrível o que acontece quando começamos a orar e acreditar no sobrenatural favor. A graça é um imerecido favor. É Deus dando-lhe coisas que você não merece. Abrindo portas para você que você nem poderia imaginar que se abririam, levando você a uma promoção no trabalho para a qual você nem mesmo está qualificado. Eu sei porque isso aconteceu comigo. Antes de entrar no ministério, isso me aconteceu. Quero dizer, eu acabava em trabalhos com que eu não tinha nada a ver e eu realmente no natural não tenho capacidade de fazer o que estou fazendo agora, mas quando Deus lhe concede favor, Ele pode colocá-lo em lugares e quando Deus coloca você, Ele mantém você. Nós precisamos aprender a confiar verdadeiramente no favor de Deus em vez de lutar tentando fazer o nosso próprio caminho o tempo inteiro. Vamos ser mais agressivos ao confiar em Deus pelo seu favor. Quando você sair para comprar Deus, eu peço o seu favor. Dê-me descontos que eu nem sabia que estavam disponíveis. Amém? Quando você entrar num restaurante, Deus, conceda-me favor. Leva só um minuto. É uma maneira de liberar sua fé para dizer: Deus, eu confio em você para fazer o que eu não posso fazer por mim mesmo. Lembro-me de uma mulher com a qual conversei uma vez, isso foi tão triste para mim. Ela trabalhava numa loja de departamentos e então eu comecei a perguntar-lhe sobre... vocês aqui recebem salário fixo, trabalham por comissão? Ela disse: trabalhamos por salário fixo, mas precisamos cumprir uma cota. Se não a cumprirmos, então podemos perder o emprego. E então ela disse: eu estou um pouco preocupada porque as coisas não estão saindo muito bem para mim. Eu disse: por que você não ora para Deus enviar-lhe clientes? E ela era uma mulher cristã e nós estávamos bem próximas, então eu perguntei: por que você não ora para Deus lhe dar clientes? Ela me olhou de um jeito estranho e disse: bem, será que é certo orar sobre algo assim? Agora, aquela mulher era crente há pelo menos uns 30 anos e ela não sabia que ela podia pedir a Deus que Ele concedesse favor. Eu disse: bem, veja, há pessoas aqui fazendo compras. Por que você não ora para que Deus lhe conceda favor com elas e de uma forma sobrenatural os traga aqui até você? Você não tem porque você não pede. Você pode pedir a Deus por qualquer coisa e se Ele não quiser que você tenha, Ele não vai te dar. Não se preocupe com isso. Agora eu meio que parei com isso. Bem, Deus, é a sua vontade. Será que é a sua vontade? Sabe, eu sei o que a Bíblia me diz, mas sabe ou não, há muitas coisas que eu não sei. Então nós temos liberdade e permissão para pedir a Deus de forma radical e agressiva. A Bíblia diz que Deus pode fazer muito acima, abundantemente, além de tudo, aquilo que jamais poderíamos ousar, pedir, esperar ou pensar. Deus quer que a gente prospere, mas não vamos fazer isso sozinhos. Precisamos da ajuda de Deus. Favor. Você pode ter favor. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Lucas 18, verso 18. E certo homem importante perguntou: bom mestre,
Você é essencial, perfeito e moralmente bom. Então, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Agora, primeiro de tudo, a questão, esta é uma pergunta boba. Porque ele diz, o que eu posso fazer para herdar? E fazer e herdar são totalmente opostos entre si. Primeiro de tudo, quando você herda, você não precisa fazer nada, você recebe algo. Posso garantir-lhe que o que quer que tenhamos, quando o Senhor nos chamar para casa, os nossos filhos vão herdar tudo. Eles não trabalharam para isso, nós trabalhamos. E eles vão receber tudo. Tudo aquilo que eu não consegui usar, eles vão receber. Agora, eles fizeram qualquer coisa para conseguir isso? Bem, são meus filhos. Vamos lá, você pode receber algo. Apenas são meus filhos. E tudo aquilo que eles receberem não será baseado em sua perfeição, será baseado em uma coisa, uma única coisa, que são os laços sanguíneos. Nosso relacionamento uns com os outros. Você está comigo? Tudo aquilo que você recebe de Deus é baseado em laços sanguíneos. Você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Não se baseia naquilo que você faz, mas é baseado no fato de plenamente crermos ou não na palavra de Deus. Alguém aqui está disposto nesta manhã a realmente sair da sua carne e decidir crer na palavra de Deus? Deixa eu te dizer, se Deus pode fazer algo por alguém, Deus pode fazer algo por você também. Bem, você não conhece as coisas que eu fiz de errado, você também não conhece as que eu fiz de errado. Deixa eu te dizer, todos cometemos erros. Se fôssemos perfeitos, não precisaríamos de Jesus. O que eu posso fazer para herdar? Pergunta errada. Jesus disse a ele, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Versículo 20, você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E então ele respondeu, a tudo isso tenho obedecido desde a minha juventude. Agora que vem a decepção. E quando Jesus ouviu isso, disse a ele, uma coisa falta-lhe ainda. Agora isso é tão frustrante. Bem, eu fiz isso de bom, eu fiz aquilo de bom, eu fiz isso de bom, e eu fiz aquilo de bom, eu mantive essa regra, eu mantive aquela regra, e Jesus olha para nós e diz, bem, sim, mas uma coisa falta-lhe ainda. O interessante é que não importa quantas coisas corretas fazemos, sempre haverá algo de errado. Que nós vamos fazer? Então é tão frustrante, a menos que nós aprendamos a entrar no plano certo. Que é Jesus morreu por nós, porque nós temos fraquezas em nossa carne e não há maneira, não é possível para nós cumprirmos toda a lei e fazer tudo certo e ser perfeitamente santo, mas Ele, neste exato momento, está intercedendo diante de Deus por você e por mim e mantendo tudo no lugar. Eu disse esta manhã, Jesus, ore por mim hoje, Espírito Santo, ore por mim hoje. Pense nisso, Ele está constantemente diante do trono, intercedendo por nós. E a Bíblia diz que Deus vê a nós, Ele escolhe nos ver como corretos, porque estamos em Cristo. Ele escolheu ver a nós como a justiça de Deus. Ele vê a nós justificados como se não tivéssemos pecado, só porque nós cremos. Nós cremos. Então herdamos, somos coerdeiros com Cristo, tudo que Ele comprou e pagou, nós recebemos, tudo pelo que Ele trabalhou, tudo pelo que Ele morreu, nós recebemos, é pela graça, através da fé, pela graça, através da fé, pela graça, através da fé, é fornecido pela graça de Deus, é comprado com a graça de Deus, então a fé é apenas a mão que alcança e diz, eu fico com isso. Veja, às vezes podemos até nos confundir sobre a fé e podemos pensar, bem, sabe, eu recebi por causa da minha fé. Tudo que você tem que fazer, irmão, é crer. Apenas creia. Mas sabe, eu li há alguns anos atrás, isso realmente abençoou-me. A fé não é o preço que compra a bênção de Deus. Ela é comprada totalmente pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. Ei, a fé é apenas a mão que alcança e então recebe.
Sabe, não conseguir os meios para obter por luta e esforço, mas receber meios para ser apenas um receptáculo e receber o que quer que nos seja oferecido. Você foi salvo, você conseguiu sua bênção, você foi curado, conseguiu seu progresso. Bem, sinceramente, se conseguimos algo, se temos alguns desses, não é porque conseguimos. É porque Deus deu a nós. Você teve um progresso? Não, eu nunca conseguirei um progresso, mas eu oro para que Deus me dê progresso. Eu oro para que Deus o dê a mim. Uma única coisa ainda lhe falta. Por exemplo, talvez você ore 2 horas por dia, ou quem sabe você tem uma habilidade de Deus para memorizar capítulos inteiros da Bíblia. Eu estava falando com Melanie Henrique outro dia, ela é uma grande mulher de Deus, e então, na nossa conversa ela me disse, sim, sabe, eu memorizei todo o livro do Apocalipse anos atrás. E isso chega a dar-me câimbra no cérebro. Quero dizer, o quê? Você memorizou todo o livro do Apocalipse? E sabe, tem vários livros aqui na Bíblia que eu tenho que dar uma olhada no índice e descobrir onde eles estão. E ela memorizou todo o livro do Apocalipse. E veja, isso poderia fazer-me sentir mal, mas não faz, porque eu sei que ela consegue fazer isso, porque ela tem o dom para fazê-lo. E se eu não consigo, é porque eu não preciso, eu não tenho o dom. Quando preciso, eu abro a Bíblia e pego para mim, sabe? Eu não a memorizo, mas pego o que eu preciso. Elas vêm voando daqui e dali, eu não sei exatamente em qual livro eu as li, mas estão certas. Então talvez você possa memorizar toda a Bíblia, você ora 2 horas por dia, mas tem um mau temperamento. Uma coisa ainda lhe falta. Vamos, alguém está comigo hoje? Talvez você não tenha ciúmes e inveja, isso não é um problema para você, mas você é muito impaciente. Talvez você aprenda muito rapidamente, você é realmente inteligente. Você sabe, algumas pessoas são naturalmente mais inteligentes do que outras pessoas. Então, digamos que você aprenda muito rapidamente, mas depois volta e julga outras pessoas que não aprendem tão rápido quanto você. E a sua atitude para com elas é, bem, o que é de errado com você, cara? Você não consegue entender nada. Uma coisa ainda lhe falta. Estão todos comigo hoje? Uma coisa ainda lhe falta. Então, vejamos 2 Coríntios 12, versos 7 a 9. Antes de ficarmos todos chateados com nossas fraquezas, vamos dar uma olhada em como nós devemos vê-las. Eu não sei sobre você, mas fiquei cansada há muito tempo de ter raiva de mim mesma o tempo inteiro. E eu simplesmente não me incomodo mais. Quantos de vocês não se dão bem consigo mesmos? Vejo que são muitas pessoas. Se você não gosta de si mesmo, vai ter uma vida difícil. Eu digo isso sempre, você está em todos os lugares que você vai. Isso tornou-se uma realidade para mim. Eu percebi anos atrás, eu não consigo me afastar de mim. Sabe, você não se afasta de você nem por um segundo. Você não pode ir ao banheiro sem você. Não pode tomar banho sem você. Não pode fazer nada sem você. E isso é sério. Se você não gosta de si mesmo, se está bravo consigo mesmo o tempo inteiro. E se alguém aqui fizer essas pazes consigo mesmo agora? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. O apóstolo Paulo, para impedir que eu me exaltasse, lembre-se do nosso pequeno balão ontem à noite que enchemos e dissemos como balão, às vezes estamos cheios de ar quente, nós ficamos tão cheios de nós mesmos. E sabe, então, lembre-se de que eu deixei o balão ir e ele simplesmente esvaziou e todo o ar saiu. E é assim que somos, nós dizemos, eu posso, eu sou muito bom. Assim, mas uma coisa ainda lhe falta.
para impedir que eu me exaltasse e me elevasse por causa da grandeza das revelações que foram concedidas a mim. Deus estava usando Paulo de uma incrivelmente surpreendente maneira. Ele recebeu, por revelação, e escreveu 2 terços do Novo Testamento. E assim, então, para que ele não se exaltasse, então foi dado a mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear e assediar-me, para me impedir de ser excessivamente exaltado. Então, algo estava perseguindo a ele o tempo todo, perturbando a ele o tempo todo. Seja uma pessoa, ou uma fraqueza pessoal, ou alguma coisa em seu corpo físico, eu acho que não importa o que realmente era. Eu acho que a questão é que existia. E parece que aquilo era um dom de Deus. Era algo que Deus permitia em sua vida. Deus nunca nos dá nada de ruim, mas às vezes Ele permite certas coisas, porque apesar de não fazer qualquer sentido para nós, isso, em última análise, será espiritualmente melhor para nós. Veja, por exemplo, se toda vez que eu tivesse um problema, e no momento em que eu orasse, Deus me libertasse de forma sobrenatural, eu acho que seria simplesmente incrível. Mas sabe, não seria a melhor coisa para mim espiritualmente. Sabe por quê? Porque eu nunca teria que exercer a minha fé, eu nunca amadureceria em paciência, eu nunca aprenderia como ser uma pessoa persistente. Eu desistiria das coisas muito fácil, então Deus não me liberta imediatamente em sua sabedoria, porque há coisas mais profundas que Ele quer que a gente aprenda, e nós sempre estamos interessados em nosso temporal e imediato conforto. Mas Deus está mais interessado em valores eternos que Ele está plantando no nosso interior. Então Paulo queria se livrar desta irritação, exasperação, frustração, ou seja lá o que fosse, e todos nós temos isso. E Deus disse não. Agora observe. Joyce, por favor, não me diga que não vou me livrar desse problema que me incomoda. Bem, vou deixar isso entre você e Deus. Mas então ele disse a mim, primeiro verso 8, 3 vezes invoquei o Senhor e supliquei e roguei que o afastasse de mim. Ou posso te dizer que orei mais do que 3 vezes por algumas das minhas coisas. Mas ele disse a mim, minha graça, meu favor, a minha bondade e misericórdia é suficiente para você. É suficiente contra qualquer perigo. Eu amo essa parte. E permite que você enfrente o problema corajosamente. Em outras palavras, deixe de lamentar sobre isso. Levante-se como um homem ou uma mulher de Deus e diga, eu não espero que tudo na minha vida seja perfeito. Eu tenho o poder do Espírito Santo na minha vida para me permitir fazer o que eu preciso fazer e fazê-lo com um sorriso no meu rosto. Aleluia! Minha força e poder, eles são perfeitamente cumpridos e concluídos, e eles se mostram e eles se aperfeiçoam na sua fraqueza. Você está comigo? Onde o poder de Deus vai funcionar? Onde ele vai se mostrar? Se não há fraquezas. Agora, não estou convidando todos a ter fraquezas, mas estou dizendo a você que se você tiver alguma fraqueza, não é o fim de tudo para você. E Deus ainda ama você. Ele ainda vai trabalhar em você. Porque se nós não tivermos nenhuma razão para precisar de Jesus, nós vamos parar de precisar dele muito rápido. E era muito mais importante para Paulo não ficar orgulhoso e cheio de si mesmo do que ser liberto de qualquer que fosse essa fraqueza em particular. Sabe, você sabia que a carne humana não consegue lidar com muita glória, nem com muito sucesso, sem começar a desmoronar? E para ser sincero, é bom para nós de vez em quando apenas não fazer tudo perfeito e ter que lidar com o fato de que nós somos, na realidade, afinal de contas, apenas pessoas e como todos os outros. Alguns de vocês estão entendendo, outros estão desaprovando e olhando para o chão. Obrigada. Mas agora aqui está a parte que ainda estou tentando entender. Minha graça te basta, irá capacitá-lo e se aperfeiçoou em sua fraqueza. Paulo recebeu revelações gloriosas. Paulo disse, a última parte diz, portanto,
Vejam, portanto, eu me gloriarei nas minhas fraquezas e me gloriarei nas enfermidades, para que a força e o poder de Cristo Messias repousem sobre mim. Então é quase como Paulo dizendo, ai, que bom, eu tenho uma fraqueza. Eu não vou lutar contra isso, mas eu me gloriarei nisso, porque realmente não é um problema final, porque veja, é o seguinte, mesmo que eu tenha uma fraqueza, se eu me inclino para Deus e me apoio nele para receber sua graça aparece e preenche a fraqueza, e eu posso saber que eu a tenho, mas você nunca saberá. Então você pode pensar que eu sou muito boa, mas você não sabe. Você simplesmente não sabe. 1 Coríntios 1, ele escolhe propositadamente os fracos e as coisas tolas do mundo para confundir os sábios, para que nenhum homem possa gloriar-se em si mesmo. Então Deus disse a Paulo, não, eu não vou remover essa fraqueza, mas eu lhe darei a graça de levantar a cabeça. Eu vou lhe dar a graça de suportar esse problema corajosamente. E aí Paulo diz, então a fraqueza não é um problema para mim. Porque Deus pode ajudar-me. Veja, o nosso problema não é a nossa fraqueza. O nosso problema é não ficarmos conectados. Agora, se você não esteve aqui ontem, você perdeu minha analogia sobre a conexão. Então eu vou explicar para você. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Precisamos nos conectar à nossa fonte de energia, que é Deus. Isto ocorre quando nós reservamos um tempo e vamos a Deus, ainda que seja apenas 1 minuto no banheiro, 1 minuto no banheiro do trabalho, quando você sente que está prestes a perder as estribeiras, ou talvez uma caminhada de 10 minutos, ou ir para o seu lugar de oração de manhã e receber a força que você precisa antes mesmo de saber que você precisa dela. Não pense que só porque você acordou se sentindo muito alegre que o dia vai ser muito bom. Eu sempre planejo ser boa quando estou deitada na cama e está tudo bem até eu colocar meus pés no chão. É quando o problema começa. Quer saber, eu posso me dar bem com todos desde que ninguém esteja em casa. Eu não tenho problema com isso. Eu digo uma coisa, eu sou tão fácil de conviver quando ninguém está lá em casa. Nós nos sentimos tão espirituais até alguém chegar em casa. Então é outra história. Cara, eu era como médico e um monstro anos atrás. Eu não sei de onde vinha essa outra, sabe? Mas assim que alguém me pressionava ou me irritava um pouco, eu poderia me transformar em outra criatura. Eu descobri um segredo, sabe? Você não se sentirá tão mal consigo mesmo quando cometer erros, se não se sentir tão bem consigo mesmo quando estiver fazendo bem. Vamos, eu vou dizer de novo. Você não se sentirá tão mal consigo mesmo quando cometer erros, se não se sentir tão bem consigo mesmo quando estiver fazendo o bem. Porque a questão é essa, se eu estou fazendo o bem, é Deus fazendo o bem através de mim. E se eu estou fazendo mal, então só Deus pode cuidar disso. Então eu aprendi a me chamar de tudo e nada, sou tudo nele, nada sem ele. Tudo e nada. A graça de Deus é o poder que salva a nós, mas é também o poder que muda a nós e nos ajuda a crescer em nossa caminhada com Deus. Não há nenhuma maneira de eu mudar ou você mudar, exceto pela graça de Deus.